Hoje vamos continuar o assunto falando um pouco mais sobre a gravitação. Lembrando que alguns filósofos, como Copérnico, ele contribuiu bastante para essa teoria, onde ele dizia que os planetas giravam em torno do Sol, mas eles giravam de uma forma circular. Essa teoria heliocêntrica, até hoje, ela é aceita, mas através do Kepler, dos estudos de Kepler, ele verificou que esse movimento não era circular. Vamos ver a primeira lei de Kepler. A primeira lei de Kepler diz respeito em que todos os planetas giram em torno do Sol, mas em orbitais elípticos, ok? O que é o orbital elíptico? O elíptico é como se fosse um círculo meio achatado. Lembrando que o círculo ele tem apenas um foco. A elíptica ele tem dois focos, onde o Sol ele ocupa um dos focos dessa elíptica, ok? Um foco é aqui e o outro é aqui. É como se fosse dois centros, mas o formato elíptico ele não tem um centro, ele não tem um raio como a gente sabe que tem em uma circunferência perfeita, ok? Então, a primeira teoria de Kepler diz respeito ao formato elíptico, que todos os planetas giram em torno do Sol em uma forma elíptica, sendo que o Sol é um dos centros dessa elíptica, certo? Onde a distância mínima que o Sol tem de um planeta a gente chama de periélio. Lembra que o periélio próximo, tá? Então, a menor distância entre o Sol e o planeta a gente chama de periélio. A distância máxima que um planeta ele tem do Sol até o planeta a gente chama de afélio. Isso acontece com todos os planetas. No nosso exemplo aqui eu coloquei a nossa Terra, ok? Então, lembrando que esse movimento elíptico ele tem uma certa velocidade. Quando os planetas eles estão no afélio, eles estão afastados do Sol, a velocidade com que ele está é menor, certo? Então, quando ele vai se aproximando, sua velocidade aumenta. Por que ela vai aumentar? Lembrando que uma das teorias de Isaac Newton é que massa atrai massa, tá? O Sol, ele tem uma massa muito maior do que o planeta Terra. Dentro do Sol, o volume do Sol é como se fosse 1000 planetas terras. Entendeu? Então, o que acontece? A massa dele é muito grande. Então, já que ele tem uma massa muito grande, há uma força gravitacional muito entre eles. Entre os dois, entre o Sol e o planeta Terra, ok? Assim como os outros planetas. Então, se a sua velocidade for baixa, teoricamente ele pode ser engolido, fazendo com que essa força gravitacional aumente. Então, o que os planetas, o que acontece quando os planetas estão próximos? A velocidade deles vai aumentar.